O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco. A força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco. Há mais de 12 anos construindo sonhos. Presidente do INSS visita a cidade e promete nova sede para a unidade local. Secretária de Saúde se apresentou hoje à Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Bombeiros fazem alerta para o grande número de queimadas na cidade. E no Dia do Soldado, o posto do tiro de guerra ainda está fechado. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. O trânsito caótico e a falta de ordem pública fez mais vítimas de acidentes de trânsito na cidade. Em São Geraldo, um ônibus colidiu com um carro que vinha no sentido contrário. O casal que estava no veículo acabou se ferindo. No Campo do Coelho, um carro que ia para Teresópolis colidiu com uma moto. Todas as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. O presidente do INSS esteve hoje na cidade e prometeu obras para a unidade da Previdência. Desde o dia 20 de julho, os servidores da Agência da Previdência Social diminuíram as atividades. Eles reclamam das precárias condições de trabalho, além da falta de acessibilidade aos segurados. Os documentos guardados no prédio estão mal armazenados e desde o início do ano, 5 acidentes aconteceram no local. Em 31 de janeiro nós reabrimos a agência numa questão de solidariedade à população de Friburgo, a gente entendendo o que estava acontecendo, embora as condições de trabalho e atendimento não fossem as adequadas. Havia promessa por parte da gerência da época e da atual gerência de que haveriam mudanças na agência, de que fariam higienização ao menos do antigo salão onde era o atendimento, de que fariam uma obra no prédio, que nos entregariam inclusive mobília nova, adequada, ergonomicamente correta, para que a gente pudesse ter condições de atendimento e de trabalho. Passados 6 meses, até hoje não foi isso que aconteceu. Diante de tantos problemas, o presidente nacional do INSS esteve hoje na cidade, realizando uma vistoria no prédio e conversando com os servidores. Acho que o que a gente pode adiantar é que todas as medidas necessárias para o restabelecimento desta obra, para que a gente possa fazer com que rapidamente aqui volte a funcionar a Agência da Previdência. Vamos também tentar melhorar as condições de trabalho dos servidores na unidade que está em funcionamento. Vamos analisar aí a possibilidade até de um revezamento de turno, permitindo que as pessoas trabalhem menos horas, mas a gente possa permanecer por mais tempo aberto. E aí, como consequência, garantir que as pessoas possam ser bem atendidas, especialmente nesse momento de tanta dificuldade. Apesar de não ter estabelecido um prazo, ele afirmou que vai dar início imediatamente ao processo de licitação das obras e tudo será acompanhado por uma equipe que virá de Brasília. Durante as obras, os serviços prestados pela Previdência irão acontecer no antigo prédio do Conselho Tutelar. A possibilidade de instalar a Previdência de forma definitiva em outro lugar ainda não está descartada. Há um desejo aqui, pela própria condição do imóvel, pela relação de proximidade aqui com o sistema de transporte, pela facilidade de acesso. Então, a pretensão é que a gente consiga fazer os investimentos para a manutenção das condições aqui. Agora, tudo isso é técnico, né? Tem um nível de detalhe que a nossa equipe veio aqui analisar, veio olhar. Se porventura houvesse um outro imóvel em condições melhores e que pudesse mais rapidamente ser estabelecido, a gente não vai descartar essa hipótese. O deputado federal Glauber Braga acompanhou de perto toda a visita, que durou cerca de 40 minutos. Foi ele quem solicitou a presença do presidente no município. A gente fez o convite ao presidente do INSS, esteve com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves. A gente teve a oportunidade também de se reunir com uma equipe técnica grande do Ministério da Previdência, exatamente para que a gente possa estar tratando. Em primeiro lugar, o primeiro pedido, a primeira solicitação é que não houvesse qualquer tipo de perseguição aos servidores, depois que os assuntos referentes ao INSS Nova Friburgo foram publicamente divulgados, ou seja, que não houvesse qualquer tipo de remoção, de transferência. Esse compromisso foi assumido. E depois, pela reforma do espaço, para que a gente possa ter definitivamente as pessoas tendo uma condição de atendimento decente.
E falando em INSS, uma boa notícia para os segurados. O Instituto começou a depositar hoje a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e para o cartão de benefício com final 1. O crédito será depositado na conta dos segurados. Seguem os pagamentos na semana pelos dígitos dos recebimentos para todos os beneficiados. E voluntariamente, a secretária municipal de saúde se apresentou hoje à Comissão de Saúde da Câmara e foi ouvida apenas por metade da comissão. Ela apresentou contas e gastos da Fundação ao Legislativo. A secretária municipal de saúde esteve hoje na Câmara Municipal espontaneamente para prestar contas à Comissão de Saúde do Legislativo. Participaram da reunião os vereadores Jorge Carvalho, Nami Nassif, Reinaldo Rodrigues e Manuel do Pote, além do presidente Sérgio Xavier. Dr. Renato Abirrâmia, que preside a comissão, não compareceu e enviou um ofício justificando. Na verdade, o presidente enviou um ofício, para a presidência da casa, justificando, de que não concordou com o lugar que foi solicitado pela secretária, ou seja, o gabinete da presidência, e alegando também que em outra oportunidade a secretária não esteve presente numa reunião marcada pela casa. Então, esses foram argumentos usados pelo presidente da comissão. Na verdade, a presidência não pode interferir numa vontade do parlamentar. Em um rápido encontro, doutora Jamila justificou as acusações das mídias e do relatório da Controladoria Geral da União e falou do montante recebido do Ministério da Saúde e dos gastos feitos. Repasses públicos que vieram do Estado, o que veio destinado para a saúde? 9 milhões de reais. O governo do estado nos enviou 9 milhões de reais para enfrentamento da calamidade. O nosso maior problema é médico. E eu não posso usar, por exemplo, nenhum centavo desse recurso que nós recebemos para contratação de profissionais, nem médicos, nem nenhuma outra área. Da verba do estado e a prestação de contas da verba do governo federal. E para surpresa, eu acho, de muita gente, nós ainda temos em caixa cerca de 7 milhões e 600 mil reais. E eu vim aqui exatamente para prestar os esclarecimentos em relação a tudo isso que foi falado na mídia, o que foi veiculado na imprensa, em relação ao relatório do CGU, por exemplo, que fez 2 questionamentos em relação à saúde. Como resultado do encontro, o presidente fará cópia dos documentos para encaminhar à CPI, que fará as investigações. E falando em saúde, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Ações para Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O objetivo é mobilizar toda a sociedade para reduzir em pelo menos 2% ao ano as taxas de mortalidade das enfermidades que mais matam no Brasil, como câncer, diabetes e doenças cardiovasculares e respiratórias. Mais de 740 mil pessoas morrem anualmente em decorrência dessas doenças. O plano reúne estratégias para a próxima década. As medidas visam atuar nos fatores de risco como o tabagismo, o consumo abusivo do álcool, o sedentarismo e a falta de uma alimentação saudável. E veja como fica o tempo amanhã em Nova Friburgo. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens, mínima de 11 e máxima de 23 graus. A seguir, o Corpo de Bombeiros da cidade tem atendido a mais de 5 chamadas por dia. As queimadas irregulares e campos devastados contribuem para a propagação do fogo. Voltamos já. E outra notícia da saúde. O Ministério da Saúde deve investir no Sistema Único de Saúde em Casa. Serão 1.000 equipes médicas habilitadas para fazer atendimento em casa até 2014. O foco é oferecer o cuidado a pacientes com dificuldades de locomoção ou que não precisam ficar internados em hospitais. Os municípios interessados começaram a ser selecionados para ter o serviço. A ideia é ter uma equipe para cada 100 mil habitantes. E todos os dias o Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo recebe mais de 5 chamadas para conter queimadas nos mais diversos bairros. São ações criminosas na vegetação seca ou fogo para a limpeza de terrenos que perdem o controle. O perigo, às vezes, chega muito perto da população. Com a estiagem, os bombeiros fazem um alerta para os cuidados com a estação. Para que cenas como essa não se repitam em nossa cidade, atitudes inconscientes não devem mais acontecer. Provocar incêndio é crime e pode acarretar em multa e até prisão. Somente este ano, mais de 110 queimadas atingiram as matas da cidade.
São cerca de 4 a 8 focos de incêndio por dia, uma realidade que preocupa. Bom, nós temos observado que agora, no início do inverno, o número de queimadas na região aumentou consideravelmente. Para você ter uma ideia, no verão nós tínhamos por mês uma queimada, no máximo 3. Quando iniciou o inverno, começaram com 10, no mês de julho foram 30 e agora no mês de agosto, nós estamos praticamente na metade do mês, já são 57 queimadas. De acordo com o coronel, a geografia do município não ajuda neste trabalho de combate ao fogo. As encostas muito íngremes e a mata fechada escondem armadilhas, além da fumaça que acaba intoxicando os bombeiros. O que mais entristece e também preocupa é que a maior parte das queimadas acontece de maneira proposital, muitas vezes para limpar o terreno. Nos entristece nisso tudo é saber que a maioria delas foi provocada por alguém. Esse alguém não entende que quando ele queima a encosta, ele coloca em risco toda a população para o próximo verão, porque as encostas vão ficar peladas e as chuvas do próximo verão vão encontrar um solo rachado pela queimada e poderão escorregar muito mais facilmente. Além dos prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, a população também é atingida. A combinação entre as queimadas e a baixa umidade relativa do ar agrava os problemas respiratórios e as alergias. Nessa época de estiagem, nós temos uma umidade relativa abaixo disso, principalmente no período entre meio-dia e 18 horas da tarde. Com essa baixa da umidade, os locais mais afetados no organismo são as vias respiratórias altas e os olhos, onde as pessoas sentem mais. Então, o que se sente nessa época? Olhos ressecados e ardência nos olhos, ardência nasal e, às vezes, até sangramento nasal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ar abaixo de 60% já é preocupante. E para driblar essa situação, existem algumas opções. É o que destaca o pneumologista. Ingerir líquidos, isso é a primeira coisa. Nessa época, deve-se ingerir uma quantidade maior que normalmente se ingere em outras épocas. O umidificador é muito interessante, especialmente para crianças e idosos, que também são mais suscetíveis a essas infecções nessa época. Eu acho interessante usar um umidificador. Uma bacia com água, toalha molhada também são recursos que podem ser utilizados, né? E hoje pela manhã, o Rotary Clube Suspiro, presidido interinamente pelo Dr. Karim, homenageou a todos os profissionais de comunicação que trabalharam arduamente durante a tragédia. A TV Zoom agradece a homenagem que muito honrou todos os jornalistas, cinegrafistas, técnicos que fizeram e fazem a diferença na reconstrução da nossa cidade. E hoje é Dia do Soldado, uma data muito importante para todos os militares. Em Nova Friburgo, os jovens que pretendem seguir a carreira no Exército não têm onde comemorar. A sede do tiro de guerra está fechada e a previsão é que só no ano que vem voltem a chamar os alistados. Um dos principais órgãos militares na cidade está paralisado desde janeiro. O tiro de guerra deixou de atender este ano mais de 180 jovens selecionados para o serviço militar. Ao completar 18 anos, todo rapaz tem que se apresentar, mas este ano, o sargento responsável pela formação de novos soldados não teve a quem passar instruções. Sabem, mas o tiro de guerra faz parte de um contexto importante na defesa territorial. Ou seja, o jovem que é formado aqui, em caso de guerra, em caso de combate real, ele vai fazer parte da defesa territorial, ou seja, da defesa de pontos sensíveis nos municípios do qual eles fazem parte, ou seja, empresas de energia, empresas de água, fornecimento de energia, enfim. E sem contar na parte de cidadania, de conhecimento do culto dos símbolos nacionais, conhecimento dos problemas do seu município. São essas as aprendizagens que eles têm aqui no tiro de guerra. O tiro de guerra já recebeu algumas obras, como a reforma do muro externo. No espaço foram encontradas irregularidades, como o padrão de energia que ainda não foi reconstruído, deixando o local sem luz. A expectativa é que tenha o apoio previsto no convênio da Prefeitura Municipal de
fornecimento dessas condições mínimas para que possamos exercer o nosso trabalho, ou seja, instalação de energia elétrica, o restabelecimento de serviço de telefonia, internet e o apoio que normalmente eles prestam, que é com material expediente, material de faxina, como é previsto no convênio. Isso aí tem ocorrido. Agora, é previsto, por exemplo, que o prefeito, sendo o diretor da instrução, ele compareça a todas as atividades do tiro de guerra, principalmente de início e término, e isso não tem ocorrido nos últimos tempos. De acordo com o outro coordenador do TG, eles não pretendem dispensar os jovens no próximo ano e o processo seletivo continua, mas esperam que a prefeitura, responsável pela cessão do espaço, deixe o lugar em condições de recebê-los para instrução. A situação que nós tivemos conhecimento com a empresa está aqui ao lado, está fazendo a contenção da encosta, que em 6 meses, a princípio, vai estar tudo em condições, tudo pronto. Então, nós estamos aguardando sair o prazo máximo que eles deram. E aí nós já podemos funcionar tranquilamente. E faleceu ontem no Mosteiro de São Bento, em Olinda, aos 94 anos, Dom Clemente José Carlos Isnardi, o primeiro bispo da Diocese de Nova Friburgo. Ele foi vice-presidente da CNBB e considerado um dos maiores liturgistas do Brasil. Dom Clemente esteve à frente dos católicos friburguenses por mais de 30 anos, no período entre os anos de 1960 e 1994. A missa de 7º dia será celebrada pelo bispo diocesano de Nova Friburgo, Dom Ondinei Gouveia Matoso, na Catedral São João Batista, às 7 da noite, no próximo dia 30. O Zoom TV Jornal fica por aqui. Uma boa noite para você. Zoom TV Jornal. Oferecimento Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Pedrinco, a força do concreto. Stan Fechaduras e Cadeados. Você faz parte dessa história. Monarco, há mais de 12 anos construindo sonhos. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.